Tá todo mundo aqui? Rose, Cecília, Miriam, Rosi, Elaine, Amanda, Sim, Terezinha, Maria Elisa, Beth Passos, Almira Passos. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do Zoom. Turma do livro. Chegando para a leitura do livro. Diminuir o som aqui. Isso. Uma saudação com o Gayatri, que é, que é um mantra tão maravilhoso, não é? Então, nós vamos começar. Michele, já leu o livro antes, Michele? Não. É a primeira vez sua aqui? Segunda. Segunda. Hoje é a leitura número 8. Hoje é a leitura número 8. Nós vamos dar sequência à nossa leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados de Krishnadi, Sri Krishnadi e Pritadi. E nós vamos começar hoje uma leitura muito importante, que é o segundo segredo sagrado. Quem está entrando hoje, quem está chegando agora e gostaria de estar acompanhando mais, não se esqueça que você pode acompanhar as gravações. Hoje alguém me falou que, Elô, não vou poder acompanhar hoje. Não tem importância, veja nas gravações. Socorro, Felipe, você está aí também. E você pode acompanhar nas gravações que ficam no meu feed do Instagram ou no YouTube, no meu YouTube, que é Elo Teixeira. Elo Teixeira, né? Sem H e sem acento. Então, você pode acompanhar e reler outra vez, reouvir outra vez, o que eu acho muito importante, ouvir novamente. Não é ficar olhando a tela, né? Não é para ficar olhando a minha carinha bonitinha, não. É só para você escutar novamente e entrar novamente naquele momento. E cada vez que você ouve, você vai ouvir palavras diferentes, vai afetar você de uma forma nova, tá? Então, hoje mesmo a gente estava, como alguns de vocês sabem, eu estou me mudando de residência, então, numa fase de mudança, e limpa daqui, tira de lá, e triagem de tudo quanto é lado, né? E nós estávamos fazendo uma arrumação, aí meu marido descansou um pouquinho e pegou o celular e tinha lá um vídeo da Prita Di que eu tinha mandado de manhã, e para o grupo, para vários grupos. E ele ouviu, e eu também ouvi. Aí ele ouviu outra vez. Ele falou: cada vez que a gente escuta diferente, a gente escuta uma coisa que a gente não escutou antes. Aí ele escutou umas 5 vezes aquele vídeo, umas 4 ou 5 vezes. E cada vez que você ouve, a mesma coisa acontece quando você escuta o livro, esses capítulos que a gente já leu. Cada vez que você escuta de um outro lugar, você vai despertando aquilo que a leitura está chamando a sua atenção, aquilo que o ensinamento, como o ensinamento está chegando para você. E é muito importante você fazer isso. Você vai perceber e vai sentir, você vai sentir que isso está acontecendo. E, de repente, você é capaz de reconhecer, identificar e reconhecer na sua vida, na sua vida diária, aquilo que você pode aquilo que você escutou, aquele ensinamento que você viu. Então, vamos começar a leitura com essa visão, a visão de que você já escutou algumas coisas que você vai ouvir, mas que, de repente, nesse momento, ela está falando para você aquilo que você precisa ouvir agora, hoje, aqui, nesse momento da sua vida. Ok? Então, todo mundo pronto? Todo mundo com o livro na mão? Não é?
segundo segredo sagrado hoje. Olha que máximo. A gente vai começar o segundo segredo sagrado. Não é isso? É verdade? Estou certa ou eu pulei a página aqui? E aí, Márcia? Estou certa, Márcia? Ok. Sim, Página sim. 61. Obrigada, É. Márcia. É a página 61. E agora quem escreveu o primeiro segredo sagrado foi Krishna Ji. E quem escreve o segundo segredo sagrado é Prita Ji. Prita Ji que vai escrever o segundo segredo sagrado e vai mandar para nós, que é o segundo descobrir, que é a descoberta da verdade interior. Primeiro sagrado. Quem sabe, quem lembra qual foi o primeiro segredo sagrado? Hein? Quem foi? Escrevam aí no Instagram e aí no chat do Zoom. Qual era o primeiro segredo sagrado? Todo mundo olhando no livro para lembrar? Hein? O primeiro segredo sagrado é viver a partir de uma visão espiritual. E a visão espiritual é aquilo, é aquela, é essa verdade, esse, esse segredo desvelado de que você precisa se lembrar e escolher a partir de que lugar dentro de você, a partir de que estado de consciência você vai responder à sua vida, às coisas que aparecem, aos desafios que aparecem na sua vida, ok? Então, o primeiro segredo sagrado é uma é uma visão, ter uma visão espiritual para tudo que você faz na vida. Para tudo, não é uma visão espiritual para a sua vida inteira, uma coisa geral. É uma visão espiritual para tudo que você faz, para cada movimento, para cada ato, para cada projeto, para cada decisão que você toma, para cada dia que você levanta e começa. A partir de onde em mim eu vou viver esse dia, eu vou enfrentar esse desafio, eu vou tomar essa decisão. Eu vou, a partir de que estado? De um estado de conflito, de estresse, de medo, de insegurança, de falta de coragem, ou a partir de um estado de confiança, de segurança, de inteligência, de clareza, de liberdade, de alegria, de, de abundância. De onde você vem, de onde você vai, a partir de onde em você vai responder as coisas que a vida traz para você. E essa decisão é simples, e é uma decisão que você tem que tomar inicialmente, a primeira e única decisão que você tem que tomar, a partir de onde eu vou fazer essa leitura hoje para vocês, a partir de que lugar em mim, em vocês vão ouvir fazer essa leitura hoje nessa egrégora. Então, você faz essa pergunta para você. Você faz essa pergunta para você, para tudo que você vai fazer. Para tudo que você vai fazer. E aí você escolhe. Quando você escolhe, você vai partir de um lugar muito importante em você. E você vai dar sequência na sua vida da forma como você escolher. Você é capaz de tomar essa decisão? Cristinadi nos perguntou: você é capaz de tomar essa decisão, dizer sim, eu nunca mais vou não, eu não, quer dizer não, eu nunca não vou passar mais nem 1 minuto, nem 5 minutos, nem 10 minutos, nem 1 hora, nem 1 minuto, nem um dia em estados de conflito e sofrimento? Sim, eu quero viver a vida a partir de belos estados de ser, de beautiful states, de belos estados de ser, ok? Então, esse foi o primeiro segredo. Então, agora vamos para o segundo. Coloquem as mãos sobre o livro e vamos nos preparar para a leitura, fechando os olhos devagar. Isso, fechem os olhos. Fiquem numa posição ereta e repousada, com toda a confiança, com toda a calma. Respire conscientemente depois de um fim de semana, depois de um dia com os amigos, ou não sei o que vocês fizeram, mas de repente você se reserva esse tempo para ler. Não deixe ninguém interromper você. Respire conscientemente. Inspira profundamente.
Expira longamente. Faça 3 respirações longas assim. Inspira 1, 2, 3. Expira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai devagar para esse lugar de calma, onde a calma habita você. Onde a luz habita você, onde a presença habita você. Vá aí no lugar do seu coração espiritual e faz uma intenção. A partir, eu quero ler esse livro, esse capítulo hoje, a partir de um belo estado de atenção, de clareza, de inteligência e de abertura do meu coração. Que todos os ensinamentos que vierem venham para que essa consciência ancore em mim e se torne experiência vivida na minha vida. Repita essa intenção. Inspire profundamente, tome uma respiração profunda. E vai abrindo os olhos devagar. Isso. Dá uma risadinha para mim. Isso. Isso. Dá uma risadinha para mim e vamos começar a leitura. Ok? Todo mundo com o livro aberto, página 61, a leitura 8. Hoje é domingo, dia. Que dia é hoje? Ai, meu Deus, não sei que dia é hoje. Acho que é hoje que é dia 9, né? 10. Não. Dia 7, hoje é dia 7. É 7 de maio. Hoje é dia 7 de maio. Ok, então, vamos lá. O segundo segredo sagrado. Descubra a sua verdade interior. Por Prita Ji. Sri Prita Ji. Todos nós aspiramos à grandeza. Sermos ótimos pais, ótimos parceiros, ótimos profissionais, ótimos atletas, ótimos geradores de riqueza, ou ótimos agentes de mudança, ou ótimos tudo que a gente vai fazer. Mas eu tenho uma profunda convicção de que o florescimento total da nossa consciência deve ocorrer antes do universo começar a manifestar qualquer forma de grandeza através de nós. E essa transformação autêntica só é possível quando vivemos em comunhão com a verdade interior. E aí, anota: sem a verdade interior, qualquer crescimento espiritual é apenas a busca de um ideal bonito. É poesia vazia, perdida em palavras, sem uma essência radiante para sustentá-lo. Vamos explorar esse segredo refletindo sobre a história do pai da nação indiana, Gandhi, e o momento em que ele deixou de ser apenas Gandhi e se transformou em Mahatma Gandhi. Mahatma, que significa a grande alma. É como a Índia vê o homem que foi um dos maiores influenciadores da história humana. Um emblema da vitória dos fracos sobre seus opressores, por meio do caminho da resistência não violenta. Em 1893, Gandhi se mudou para a África do Sul com a ideia de se estabelecer como um jovem advogado. Pouco após a sua chegada, ele precisou ir de Durban para Pretória para um julgamento. Sua passagem de primeira classe foi comprada pelo correio.
Quando o cobrador branco do trem o ofendeu ao se referir a ele como um homem de cor, ou um peão, um ninguém, ordenando que pegasse seus pertences e fosse para a terceira classe, Gandhi se recusou, teimoso, afirmando que tinha um bilhete válido. Então, aqui eu vou fazer um parênteses. Muitos de vocês já viram esse filme, pois eu sugiro e convido vocês a verem esse filme novamente e pararem nesse trecho, quando Gandhi recebe do irmão esse pedido, vá até Pretória cuidar desse caso, e ele vai, todo bonito, comprou a entrada, o ticket do trem pelo correio da primeira classe, e está lá sentado no banco lendo um livro, e entra um rapaz, o guardador de mala, e coloca as malas em cima, e ele pergunta algumas coisas e conversa nisso. Vem o cobrador do trem, aquele que o coordenador lá do trem, e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? O que é, peão? O que você está fazendo aqui? E chama ele de homem de cor, chama ele ofensivamente. E ele disse assim: estou indo para Pretória. Ele falou: mas você está na primeira. Eu tenho um bilhete válido. E tira do bolso o bilhete. E mostra para ele: eu tenho um bilhete válido. Eu sou advogado e tenho um bilhete. Ele falou assim: aqui nesse país não tem advogados negros, de cor. Ele fala de cor. E ele falou assim: bom, se não tem, eu sou o primeiro. E aí o cobrador fala para ele sair e ir para a terceira classe. Ele fala: não vou, eu vou ficar aqui, eu tenho um bilhete válido para a primeira classe. E essa cena é uma cena importante de ser vista. Eu gostaria de passar para vocês aqui agora. Mas com a confusão da minha mudança, o meu CD, a minha cena que desapareceu, não consegui encontrar. Mas se eu encontrar, eu mando para vocês. Mas vejam o filme. A cena seguinte é a mala dele sendo jogada do trem, e ele sendo jogado do trem, ele cai lá fora, estatelado no chão. É mais ou menos no começo da noite, e aquela cena é impactante. Gandhi, todo bem vestido, arrumado, no chão, estatelado, porque era de cor, ofensivamente chamado pelo cobrador. Ele é jogado fora do trem. Ele entra num estado absoluto de indignação. É chocante esse pedaço. As pessoas que estão em volta na estação de trem, elas até saem, tem 2 ou 3 pessoas, elas saem disfarçando para não olhar, porque foi uma coisa muito, muito feia, muito ruim, muito triste, muito dolorida. Então, vem aí, o cobrador parou o trem e, sem nenhuma cerimônia, mas ele o expulsou do vagão. Ele não expulsou, ele jogou o Gandhi na plataforma gélida da pequena estação de trem em Pietermaritzburg. Vamos deixar um pouco de lado os fatos históricos de Spritadi e refletir sobre o estado interior de Gandhi enquanto ele tremia de frio ali naquela estação e de indignação. As observações a seguir são como eu, Pritadi e Krishnadi interpretamos o que aconteceu com Gandhi em sua primeira experiência transformadora mais importante da vida dele. Havia algumas opções possíveis enquanto ele fervilhava de humilhação. A primeira era abandonar completamente o plano de se estabelecer como advogado na África do Sul e voltar para a Índia. Ele podia ter tomado essa decisão. Vou-me embora dessa terra, não quero saber mais de ficar aqui, eu vou embora para a Índia. Vou voltar para a minha pátria. Ele possuído de raiva. Essa era a primeira opção. A segunda era engolir a vergonha e continuar seus esforços para ganhar dinheiro, como muitos outros fizeram antes dele. A terceira era ser tomado totalmente pela indignação, permanecer na África do Sul e planejar a sua vingança pessoal contra aquele cobrador ou incitar uma rebelião raivosa contra o Império Britânico.
Ele podia ter tomado uma dessas 3 opções. Você pode fechar os olhos agora e pensar assim: quando foi que eu recebi um impacto tão grande na minha vida desse tipo de humilhação? E qual foi o tipo de resposta que eu dei? Qual é o tipo de resposta que eu dou para uma situação desse tipo na minha vida? Aqui, Pritadi e Krishnadi interpretam 3 opções que Gandhi poderia ter tomado. Mas veja bem o que Pritadi fala. Gandhi escolheu uma 4ª opção. Ele escolheu focar em seus estados de sofrimento, de raiva, de vergonha e dissolvê-los. E entrou no estado de calma. E desse estado de calma, ele foi capaz de ir além de si mesmo, e se conectar com as multidões de indianos que sofriam opressões diariamente do Império Britânico, como um povo inferior. Ele se conectou com os milhões de indianos sofrendo a mesma humilhação. Isso o levou a começar o movimento de resistência não violenta contra as injustiças na África do Sul. O que o levou a começar o movimento não foi o seu ódio pessoal contra os britânicos, mas uma compaixão profunda pelo seu próprio povo. 54 anos após o seu primeiro encontro importante com a verdade interior, Mahatma Gandhi liderou uma nação de mais de 390 milhões de indianos para a independência dos britânicos, sem incitar violência nem derramamento de sangue. Foi uma luta guiada por um belo estado de ser. O nome do filme é Gandhi. Assistam novamente esse filme. Com certeza vocês já assistiram. Eu assisti bem umas 10 vezes, acho. Eu adoro. Quando começo a assistir, não paro mais, vai até o fim. É lindo. É muito bonito ver. Munidos com essa história na mão, vamos mergulhar no segundo segredo sagrado, que é o nosso tema aqui. Muitas pessoas no mundo acreditam que para alcançar a grandeza, precisamos pensar em planos e estratégias, conhecer os passos de nossos oponentes e sermos melhores do que eles. Não é verdade? Mas e se estivermos enganados? E se a primeira etapa para a grandeza for justamente não planejar? E se a verdadeira grandeza começar com uma pausa, formando um relacionamento profundo com a nossa própria verdade interior? Pensa. E se a verdadeira grandeza que eu quero alcançar, que você quer alcançar, começar com uma pausa? E essa pausa levar você para se relacionar com a sua verdadeira verdade interior. Muitos de nós estão desconectados do que acontece internamente dentro de nós. Há um erro fundamental que cometemos ao reconhecer a verdade dos nossos estados interiores. Com frequência, confundimos estresse interno com paixão, com preocupação, com amor, com raiva, com inspiração. Não, eu errei aqui. Com frequência, confundimos estresse interno com paixão. Confundimos o nosso estresse interno de preocupação com amor. Confundimos raiva com inspiração. Confundimos medo com inteligência. Eu já vi muitas pessoas ficarem extremamente chocadas ao aprenderem a identificar de verdade seus estados interiores. Elas se surpreendem ao descobrir que estavam apegadas a emoções estressantes, apesar da lógica ditar que isso era imprudente. E se tornam acostumadas aos estados perturbados por não saberem como sair deles.
ou por simplesmente não conseguirem imaginar um outro jeito de viver. Não conseguem pensar que é possível viver de uma outra forma. Tão acostumados que nós estamos em viver a vida a partir de estados de estresse. Quando estamos muito distantes daquilo que sentimos, é fácil confundir estados de sofrimento com motivação ou inteligência. Vocês entendem aqui como a gente confunde, por exemplo, preocupação com amor? A gente se preocupa com aquele que a gente ama e fica cuidando, falando, levando, mimando. Quando o amor não tem nada a ver com isso, quando o amor é outra coisa, quando o amor é pura conexão com o outro, do jeito que o outro é, levar o outro num estado de pura presença. E nós confundimos amor com preocupação? Nós confundimos medo com inteligência? Nós confundimos paixão, estresse com paixão? Pessoa estressada, a gente fala, nossa, a pessoa tão apaixonada. E ela só está estressada, demonstrando aquele foco de atenção em algo que ela não percebe. Vocês percebem essa confusão que a gente faz? Quando nós estamos muito longe do que nós sentimos, quando nós não sabemos no que nós sentimos, nós confundimos estados de sofrimento com motivação ou com inteligência. Por exemplo, há quem use a raiva ou o estresse como forma de se motivar. Encaramos a fúria ou a ansiedade como uma ferramenta. Usa a ansiedade para chegar em algum lugar, usa a fúria, a raiva, a energia ilusória da raiva e da fúria para chegar e para fazer alguma coisa. Quando olhamos para trás e observamos algumas das conquistas alcançadas nestes estados, fica fácil se viciar na raiva e se tornar dependente das frustrações. Nós passamos a acreditar que é impossível criar ou alcançar o sucesso sem esses sentimentos. Faz parte ser estressado para alcançar o sucesso. Faz parte sentir desejo de atropelar o outro para você chegar onde você quer. O estresse faz parte. Você está cansado de dizer isso para os seus amigos, para os seus familiares, e ouvir isso deles. Estou estressado. Mas faz parte. Se você não parecer estressado, você parece doido. Como essa pessoa está calma num lugar, numa situação tão incrível dessa, tão difícil dessa? É estranho ver alguém em estado de calma num lugar onde todo mundo está estressado. É muito importante você perceber quanto você já acredita e vive esse estresse como parte normal, habitual dos seus estados de consciência, da sua vida. Preste atenção. Não faz parte coisa nenhuma. Eu costumo dizer que faz parte uma ova. Sabe como é que é? Não faz parte de você lidar com o estresse na vida desse jeito. Aqui é importante, presta atenção, pega o seu marcador e olha aí nesse livro, porque vem aí uma coisa muito importante que vocês vão se identificar muito. Se não se identificarem, eu aplaudo de pé. E então existem os viciados em se preocupar. A única forma que conhecem para demonstrar amor é se obcecando com a saúde, o futuro e as conquistas dos seus entes queridos. Que tal essa? Em muitas famílias, é assim que os pais expressam amor pelos filhos. Sacou? Adoro esse pedaço. É muito importante olhar, porque é um insight importante para você. Em muitas famílias, é assim que os pais expressam amor pelos filhos. E é essa maneira que muitos de nós
aprendem a demonstrar afeto por nossos próprios parceiros, amigos e filhos. E é a maneira como muitos de nós demonstra afeto, demonstra pelos parceiros, pelos filhos, pelos familiares. Se preocupando com eles. Se preocupando com eles. Mas eu me preocupo com você, meu amor. Me preocupo tanto com você, meu amigo. Você está demonstrando amor? Veja bem, vira a página. Mas isso não deixa de ser um estado de sofrimento da consciência. A preocupação é um estado de sofrimento. Não é um belo estado. Amor é um belo estado. Preocupação, não. Há muitos, há ainda aqueles que foram ensinados a se concentrar mais no estado interior dos outros do que nos seus próprios. Acontece isso com vocês? Mesmo que não externem, que culpam terceiros por seu desconforto, seu primeiro instinto é tentar compreender as outras pessoas antes de compreender a si mesmos. Muitos de nós fomos treinados para perceber mais o estado do outro do que da gente mesmo. A gente sabe muito mais do que o outro está sentindo, se arbora a saber muito mais o que o outro está sentindo, do que tenha se perguntado o que você está sentindo naquela situação. Verdadeiramente, de verdade, né? Por mais carinhosa que essa abordagem pareça, se você for incapaz de se conectar consigo mesmo, nunca você vai conseguir se conectar com mais ninguém. Então, chegou um momento de você olhar a sua conexão consigo mesmo. Como é que ela está? O que acontece quando somos impulsionados por esses estados de consciência? Talvez seja possível conquistar sucesso, mas o caminho até lá será tão difícil que cobrará um preço muito alto. Alcançar o sucesso a partir dos estresses, a partir das raivas, a partir das vinganças, a partir das competições agressivas em todas as áreas da vida. Faremos inimigos pelo percurso? Teremos problemas de saúde? Ou simplesmente nos tornaremos incapazes de aproveitar aquilo que nós criamos? A gente não aproveita aquilo que a gente criou, aquilo que você fez, a realização que você teve, porque você não está aqui, você está no seu estado de estresse. Você se torna incapaz de aproveitar, você fica doente, você adoece, seu corpo físico adoece. Isso você conhece muito bem. E você se enche de gente que quer ver você pelas costas, de inimigos. E as pessoas ao nosso redor também não terão permissão de aproveitar. Porque nós não nos damos a permissão, nós nem percebemos que nós não aproveitamos, nós não permitimos que os outros aproveitem também. Os outros que são os nossos amores, aproveitem também. Se acreditarmos que o estresse e a ansiedade nos motivam, faremos com que nossas equipes de trabalho e nossas famílias vivam estressadas conosco. Olhe bem, agora é hora de fechar os olhos e olhar para você. Olhar para você. Como é que é aí com você? Como é que você segue na vida? Qual é a escolha que você faz a cada coisa que acontece? Como é que está a sua família? Contagiada pela sua confiança, pela realização as realizações que você traz, pequenas, médias e grandes, ou contaminada pelo seu estresse? Pensa, deixa vir e anota aí no seu caderno para você olhar para isso depois, ok? A sociedade com certeza
perpetua ideias como a do sofrimento ser uma bênção e a luta ser fundamental para o sucesso. Com certeza a sociedade premia, né? Ela perpetua ideias como essa. O sofrimento é necessário, é uma bênção. Através do sofrimento você vai conseguir ser melhor. Tudo bem, sofrimento vem sim, a dor vem sim, mas o sofrimento você não precisa ficar com ele, certo? Então, mas a sociedade, a cultura, ela ensina a gente, ensina você que isso é bom, e que você tem que lutar, que você tem que ser forte para você conseguir. Eu me lembro uma vez, quando eu era mais jovem, já era casada e tinha filhos, e eu estava numa situação, não me lembro qual era mais, mas tinha uma amiga bem mais velha que eu, que era uma pessoa muito experiente, muito sábia, e eu dizia assim, não, eu estava enfrentando um desafio muito grande. E eu disse para ela assim, eu tenho que ter força, eu preciso de ser forte. A minha mãe dizia que a gente tem que ser forte. E aí a minha amiga Carolina, querida, disse assim, não, Elô, você não precisa ser forte. Você precisa boiar na corrente. Ser forte é nadar contra a corrente, é enfrentar, é lutar, é colocar força. Parece que você está nadando contra a corrente. Não, você tem que boiar na água do rio. Você tem que soltar, você tem que fluir com a vida. E ela falou isso tão lindamente, nunca mais eu esqueci. Aí eu entrei na piscina, a primeira piscina que eu entrei, eu fiquei boiando lá. Sim, vocês já boiaram? Boiaram com consciência? Com consciência. Não é com, né, brincando. Boiar com consciência e solta. Quanto mais você solta o seu corpo, mais você sobe. Você fica na superfície. Aí você fica lá solta, vazia, esvaziada total, assim, lá, fica tudo na superfície. Aí você pega e pensa uma coisa estressante. Na hora que você pensa uma coisa, pronto, afunda. Afunda. É uma experiência sensacional você boiar com consciência. Veja bem, a sociedade perpetua ideias como a do sofrimento ser uma bênção e a luta ser fundamental. Claro que você tem que ir à briga, tudo bem, mas não é fundamental. Pense em quanto reverenciamos a ideia do artista atormentado. Ele sofre, ele é um sofredor, ele cria coisas a partir do sofrimento dele. Olha que coisa maravilhosa, não é? Ou dos líderes que sofreram até chegar ao topo. Nós supervalorizamos isso. Mas e se o sofrimento, pensa bem, mas e se o sofrimento não tiver relação alguma com o sucesso desses indivíduos? E se, na verdade, ele tiver impedido que muito, o sofrimento tiver impedido que muitos dos nossos heróis e gênios colhessem os benefícios de suas maiores conquistas? E se tiver sido a libertação do sofrimento o que levou realmente essas pessoas à grandeza, e ninguém tenha se dado conta disso? Nós nem lembramos, nem pensamos numa coisa dessa, né? Então, o que é verdade interior? A verdade interior, uma luz na escuridão. Vamos lá, mais um pouquinho, uma história e essa nossa leitura de hoje. A verdade interior não é uma confissão que nós fazemos para outra pessoa. Não é uma política de discurso honesto. É algo muito mais profundo e poderoso. A verdade interior é uma percepção. E mais do que uma percepção, é uma observação sem julgamentos do que está acontecendo dentro de você, enquanto você pondera duas revelações íntimas sobre o sofrimento. Revelações como as da história sobre o despertar de Krishnadi em Big Bear Lake. Lembra daquilo? Lembra da primeira? É a primeira introdução, a abertura de Krishnadi, quando ele conta sobre o jet ski que afunda e onde, no momento em que ele descobre
A raiz do sofrimento? Lembram? Se não lembram, volta lá na introdução de Krishnagil, Despertar, e leia novamente. Essas conclusões extremamente potentes agem como uma lanterna no escuro, revelando sua verdade interior e removendo você das garras do sofrimento. Então, vamos voltar. A verdade interior é uma percepção, mas ela é mais do que uma percepção. É uma observação sem julgamentos do que está acontecendo dentro de você, enquanto você pondera duas revelações íntimas sobre o sofrimento. A primeira revelação, segundo o primeiro parágrafo da página 65, a primeira revelação é que existem apenas dois estados de consciência, nos quais nós podemos estar em determinado momento. Você está ou no estado de sofrimento ou no belo estado de ser. Não há um terceiro estado de ser. Essa é a primeira revelação. E a segunda revelação é que todos os estados de sofrimento se perpetuam, continuam na autoobsessão. Aí grava a autoobsessão, porque ela vem forte agora para você. Vamos compartilhar uma história simples sobre como uma de nossas alunas começou a sua jornada rumo à verdade interior. Na maioria das vezes, o encontro com a verdade interior talvez não seja tão histórico quanto o de Mahatma Gandhi. Mesmo assim, cada aspecto da nossa vida é tocado pelo extraordinário quando nos alinhamos com o segundo segredo sagrado. Às vezes você pode dar uma resposta medíocre, uma resposta comum à sua vida, à vida como ela se apresenta para você. Mas você também pode dar uma resposta extraordinária, e Gandhi escolheu dar uma resposta extraordinária. Cada aspecto da nossa vida é tocado pelo extraordinário quando nós nos alinhamos com o segundo segredo sagrado da verdade interior. Ok? Duas mulheres, Cristina e Lee, jantavam em nosso campus quando tocaram no assunto do sofrimento. Sofrer é uma escolha, diz Cristina, uma executiva que havia superado muitos desafios na sua vida. Quando Lee, uma líder comunitária, que passara a carreira toda defendendo os pobres, ouviu aquilo, ela ficou incomodada. É muito fácil para você pensar assim, sentada em um salão com ar-condicionado e rodeada cheio de pessoas ricas e perfumadas. Cristina se sentiu tão humilhada que foi embora. Quando e diz a Prita Dick está escrevendo, né? Quando a encontrei mais tarde naquela noite, ela parecia melhor do que quando ela tinha saído humilhada do salão. Então eu perguntei: o que mudou? Que você saiu tão humilhada e de repente agora você parece melhor? Ali respondeu: compreendo, Li. Compreendo a Li. E o trabalho que ela faz? Respondeu Cristina. Quando eu entendi a Li, meu sofrimento desapareceu. Eu me sinto melhor. Aí Prita diz para ela: você teve essa percepção hoje, Cristina, mas e se mais tarde alguém lhe apresentar provas irrefutáveis de que Lee é, na verdade, muito arrogante? Como você se sentiria? Irritada e amargurada de novo? O que aconteceria com você? A sua liberdade, entre aspas, não pode depender da compreensão sobre a outra pessoa. Prestem atenção aí. Sua liberdade não pode depender dessa compreensão. A sua liberdade precisa surgir da sua própria verdade interior. Precisa começar com o reconhecimento do seu estado no instante que se incomodou com o que lhe disse. Então, em que estado exato você entrou quando você saiu do refeitório?
eu estava em um estado de sofrimento. No começo eu me senti humilhada e chocada. Aos poucos isso se transformou em raiva, respondeu ela. Aí Prita Ji, se você se observasse nesses estados com ainda mais atenção, qual seria seu processo de pensamento nesses momentos? Cristina pensou um pouco antes de responder. Fiquei chateada por ter sido eu quem sustentou Li financeiramente quando a filha dela adoeceu alguns meses atrás. Como ela ousa me ofender daquele jeito na frente de todo mundo? Li tirou vantagem da minha bondade. Que ingrata! E bem feito para mim, para eu aprender a tomar mais cuidado com as pessoas e não acreditar em todo mundo. Rita Di, você pode parar um instante aí, Cristina, e observar que, independentemente de se sentir ofendida, chocada ou irritada, seu estresse se perpetuou devido à sua obsessão? Você consegue observar isso? Se você conseguir ver a verdade de sua autoobsessão, nesse momento do sofrimento, há um desembaraço natural do seu sofrimento, ele se dissipa. Você prestar atenção na sua autoobsessão, naquele momento do sofrimento. Esse foi o começo da jornada de Cristina rumo à verdade interior. Não há nada mais inerentemente errado em tentar do que tentar compreender a perspectiva da outra pessoa. Não há nada demais você tentar compreender a perspectiva da outra pessoa. Mas isso é diferente de verdade interior. Esta é uma grande diferença entre muitas práticas de autoajuda e o segredo sagrado da verdade interior. Quando você sentir uma perturbação surgindo, não tente mudar nada. Não justifique o sentimento ao tentar lhe dar explicações. Não julgue. Cristina tentou entender. Cristina justificou o sentimento através daquilo que ela conhecia da Li. Cristina fez julgamento. Veja bem, quando você sentir uma perturbação surgindo, não tenta mudar nada. Não justifique o sentimento ao tentar dar explicações a ele. Não julgue. Resista à tentação de tentar pensar em motivos fora de si mesmo. Resista à tentação de tentar pensar em motivos fora de si mesmo. Apenas perceba que o seu estado interior está sendo alimentado pela sua obsessão por si mesmo. Você não está tentando solucionar um problema de verdade ao ficar remoendo o assunto em estados de sofrimento. Você não está tentando solucionar um problema quando você fica remoendo um assunto em estados de sofrimento. Você está apenas obcecado por si mesmo. Se você se perceber fazendo isso, de novo, o poder da verdade interior começará a agir. Sua vida se abrirá para sincronias ainda maiores. A verdade não se trata de modificar emoções. O mundo interior é estranho e não cede a agressões. Você não conseguirá vencer a ansiedade ou a solidão por meio de agressão ou de truques. Tudo que pode fazer, você pode fazer é observar as sensações que surgem de maneira passiva. Seu próprio processo de observação quebrará a corrente dos estados de sofrimento. Eles se dissolverão e uma bela calma ou alegria emergirá e tomará o seu lugar. Você só precisa testemunhar
seu estado interior, em vez de lutar, em vez de manipular, ou em vez de mudar de rumo. Você só tem que parar e olhar para si mesmo e perceber qual é o seu estado interior. Nós não estamos acostumados a fazer isso. Então, devemos tentar nos agarrar às boas emoções quando elas surgem? Devemos almejar emoções perfeitas, puras e agradáveis? E Pritaji diz, você já foi alguma vez a algum templo hindu antigo? Já foi? Se você já foi, você vai entender o que ela vai dizer. Se você não foi, busque fotografias de templos antigos hindus no Google. Eles são decorados com imagens transcendentais de deuses sábios e santos místicos em oração. Os templos também exibem cenas rotineiras de pessoas pastoreando gado e de mães penteando o cabelo dos filhos. Em meio a tudo isso, também há imagem de homens e mulheres em poses provocantes, assim como imagens de demônios horríveis com barrigas proeminentes, dentes enormes, olhos raivosos e rostos cruéis. Tudo misturado. Você com certeza não esperaria encontrar esse tipo de coisa em um lugar tão sagrado, não é mesmo? O templo devia exibir apenas imagens puras, transcendentais, celestiais. Mas um templo hindu retrata elementos do sagrado e do comum, da luxúria e da satisfação, da paz e da raiva e da paz, dos poderosos e dos submissos. Você está se perguntando por quê? Por que é assim? Essas estruturas representam a totalidade da experiência humana. A verdade interior só pode acontecer quando você leva atenção pacífica a toda a sua mente, e não apenas ao positivo. A toda a mente, e não apenas ao positivo. A prática da verdade interior é o maior ato de compaixão que você pode ter consigo mesmo. Repete comigo. A prática da verdade interior é o maior ato de compaixão que eu posso ter comigo mesmo. As emoções podem se dissipar ou aumentar. No entanto, quando cedemos à ânsia da obsessão por nós mesmos, tornamo-nos paralisados pela dor. Nós alimentamos a raiva, a tristeza ou o sofrimento até eles se tornarem o nosso estado padrão. Vocês estão acompanhando? Vocês estão percebendo a profundidade dessas observações de Pritaji e a verdade e a importância da verdade interior? E por que a obsessão está no centro agora? Veja bem, a obsessão por si mesmo é uma doença que limita a sua compreensão do mundo. Quando ela toma conta, você passa a enxergar as coisas por um ponto de vista extremamente limitado. Em um estado assim, veja bem, como que você pode conseguir lidar com os problemas de modo inteligente? Fala para mim. Em estados assim, como é que a gente pode lidar com os desafios da vida de forma inteligente, com clareza? Vamos ver o que acontece quando deixamos a preocupação por nós mesmos tomar as rédeas da maneira como nos relacionamos com nossos entes queridos. E vamos ficar aqui hoje. Já são quase 8h30.
E vem uma outra história muito comprida. E nós temos material aqui muito, muito, muito grande para olhar durante a semana. Vocês acompanharam? Presta atenção. A verdade não se trata de mudar emoções. Tudo que você pode fazer é observar as sensações que surgem em você de maneira passiva. Olhar, pausar e ver. Você se arvora a compreender o outro antes de tentar compreender a si mesmo. Você confunde os seus sentimentos e as motivações que eles vêm. No primeiro parágrafo, Prita diz o seguinte: eu tenho uma profunda convicção de que o florescimento total da sua consciência deve ocorrer, tem que acontecer antes do universo manifestar qualquer forma de grandeza para você, através de você. Primeiro, florescer a sua consciência totalmente. E olhar para isso é profundamente necessário. Principalmente para você que está aqui nessa jornada. Então, feche os olhos agora. Põe as mãos sobre o livro. Respire. 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 Que tipo de resposta você costuma dar aos processos que se apresentam na sua vida? Uma resposta comum? Uma resposta medíocre? Uma resposta extraordinária? Respire. Vá para o seu coração. Isso. Feche os olhos fechados, as mãos sobre as pernas. Receba essa bênção. Receba uma bênção sobre esses insights, sobre esses ensinamentos que caíram na sua inteligência intelectual, que tocaram a inteligência do seu coração, que foram sentidos na inteligência do seu abdômen. Essas três inteligências alinhadas, recebendo o fluxo da verdade do segundo segredo sagrado da verdade interior. Sinta o seu corpo, sinta como você se encontra nesse momento. E intencione receber essa bênção para que isso tudo, essa clareza, esse encontro com a sua própria consciência, sua própria verdade interior, se torne uma experiência vivida para você. Receba a Chaitanya Diksha, a bênção que ilumina a sua consciência, para você ver
Receba a Diksha da consciência iluminada. Respire profundamente. Devagar. Mantenha o silêncio e a gratidão por esses momentos, por essa leitura, por esses ensinamentos. Gratidão por estarmos juntos aqui. Abra seus olhos de bem devagar, assim que você estiver pronto. Só quando você estiver pronto. Um sorriso nos seus lábios. Devagar. Isso. Deixa o sorriso tomar conta do seu rosto, dos seus olhos, do seu corpo. Cante um mantra, sempre cante um mantra. Cante um mantra para lembrar de quem você é. Você é tudo isso. Você é tudo isso. E tudo isso é você. E nós somos um. Hamsa Soham Ekam. Muita gratidão por essa presença de todos vocês aqui, por essa leitura que eu adoro, muito boa e muito poderosa. Verifiquem nos e-mails que vai ter lição de casa, ok? E domingo que vem nós voltamos, às 7h30, no Zoom, no Instagram. Muita gratidão a todos vocês, queridos. E até domingo que vem. Namastê. I love you all.
Namastê. Continuamos no Zoom. Continuamos no Zoom com compartilhamento.